E aí, pessoal, tudo beleza? Seus companheiros do Desmistificando o Mundo aqui de volta, prontos para mais uma aventura no túnel do tempo. Mas se preparem, porque hoje nós iremos viajar para lugares que não existem mais no mapa. É isso mesmo. Você já sacou que o mapa mundi sempre muda? Pois é, meus amigos. A história é como um quebra-cabeça, com países que se juntam, se separam, mudam de nome, uma verdadeira salada mista. Hoje, a gente vai desvendar os mistérios de 10 países que, acreditem se quiser, sumiram do mapa. Preparem-se para conhecer histórias de reis, rainhas, guerras, impérios e até umas boas doses de mistério. Cola comigo que a aventura vai começar. Nossa primeira parada é lá no alto do Himalaia, onde ficava o reino de Sikkim. Imaginem só, picos nevados, bandeiras de oração coloridas balançando ao vento, monges budistas meditando em mosteiros milenares. Era tipo um Shangri-La escondido do mundo. Isolado por montanhas gigantescas, Sikkim era como um segredo ancestral, com uma cultura única e costumes próprios. Mas essa calmaria toda não durou para sempre. Em 1975, rolou um plebiscito, tipo um Domingão do Faustão da política, para decidir o futuro do reino. A galera votou, e a maioria decidiu se juntar à Índia. E foi assim que o reino de Sikkim deu adeus à sua independência, virando um estado indiano. E a nossa viagem continua. Prepare-se para uma jornada fascinante e cheia de história. Agora, a gente aterrissa nos Balcãs, uma região que é tipo a Feira de São Cristóvão da Europa. Um mix de culturas, tradições e, vamos ser sinceros, alguns conflitos também. É um lugar onde o passado e o presente se encontram de forma única. É lá que a gente encontra a história da Iugoslávia, um país que bombou no século XX. Um verdadeiro caldeirão de etnias e culturas. Formada depois da Primeira Guerra Mundial, a Iugoslávia era como um time de futebol, com jogadores de todas as tribos sérvios, croatas, bósnios, eslovenos, cada um com seu estilo, sabe? Cada grupo trouxe suas próprias tradições, culinária e costumes, criando uma tapeçaria cultural rica e diversificada. Nos anos 90, com a morte do Tito, que era tipo o técnico do time, e o fim da Guerra Fria, a coisa desandou. A estabilidade que ele mantinha começou a ruir. Nacionalismos explodiram, muros foram erguidos, e a Iugoslávia se desfez em um dos capítulos mais tristes da história recente. O quebra-cabeça que era a Iugoslávia se desfez, deixando cicatrizes profundas na região. Galera, se agasalhem bem porque a nossa próxima parada é no topo do mundo, no Tibete. Terra de paisagens de tirar o fôlego, o Tibete sempre foi muito mais que um lugar, era tipo um estado de espírito zen. Mas essa paz foi interrompida em 1950, quando o exército chinês, como quem não quer nada, decidiu invadir o país. Templos foram destruídos, monges perseguidos, e a cultura tibetana passou a ser controlada com mãos de ferro. Hoje em dia, o Tibete é considerado uma região autônoma da China, mas a luta pela liberdade e a preservação da cultura tibetana continua mais forte do que nunca. E a nossa máquina do tempo não para. Vamos embarcar em mais uma viagem fascinante pela história. Agora, a gente vai conhecer a história de um gigante, a União Soviética, um país que, por décadas, foi um dos protagonistas do cenário mundial. Durante décadas, a URSS foi sinônimo de mistério e poder, tipo um daqueles filmes de espionagem da Sessão da Tarde. Era um lugar onde o segredo e a propaganda andavam de mãos dadas. Um país colossal, que ia do leste europeu até o fim do mundo, com um sistema político e econômico que ninguém entendia muito bem. Era um verdadeiro enigma para o resto do mundo. Mas, como diz o ditado, tudo que sobe, desce. E a União Soviética não foi exceção a essa regra. No final dos anos 80, com a economia mais quebrada que a gente depois do carnaval e revoltas populares pipocando para todo lado, o Império Soviético começou a ruir. As reformas de Gorbachev, como a Perestroika e a Glasnost, não foram suficientes para salvar o gigante. E em 1991, para a surpresa geral da nação, a União Soviética chegou ao fim. Um colosso que se estilhaçou, deixando um legado complexo e muitas lições para a história. Próxima parada: Oriente Médio. Uma região que, infelizmente, é mais conhecida por conflitos do que por finais felizes. Mas acreditem, nem tudo é treta por lá. Teve uma época que rolou um sonho de união, a República Árabe Unida. A ideia era unir Egito e Síria, tipo um Romeu e Julieta do mundo árabe. Mas, como a gente sabe, romance em tempos de guerra é complicado. Diferenças políticas e econômicas, junto com uma pitada de disputa de poder, acabaram com o sonho de união. E em 1961, apenas 3 anos depois da sua formação, a República Árabe Unida chegou ao fim. Aloha, galera! A próxima parada é no paraíso. Preparem-se para uma viagem inesquecível. Mas cuidado, porque essa história tem um toque de melancolia, tipo um dia chuvoso em pleno verão. Nem tudo é sol e mar. Estamos falando do Reino do Havaí, um arquipélago de beleza inigualável, com praias que são um convite ao descanso, onde o som das ondas é uma sinfonia natural. Vulcões que parecem ter saído de um filme de Hollywood, com suas erupções espetaculares e paisagens de tirar o fôlego. E uma cultura rica em tradições, onde a dança hula conta histórias antigas e a música embala a alma. Antes da chegada dos europeus, o Havaí era governado por uma monarquia nativa, que liderava com sabedoria e respeito pela terra, vivendo em harmonia com a natureza e os espíritos ancestrais, celebrando a vida com festivais e rituais sagrados. Mas essa calmaria toda acabou com a chegada dos estrangeiros, que trouxeram consigo novas doenças e conflitos que, como a gente sabe, nem sempre são bem-vindos. A tensão cresceu e a resistência nativa se intensificou. Exploração de recursos naturais e imposição de costumes ocidentais enfraqueceram a monarquia havaiana,
mudando para sempre o modo de vida local. E em 1893, um grupo de empresários americanos, com a ajuda de tropas armadas, depôs a rainha Liliuokalani, em um golpe que marcou o fim de uma era. A última monarca do Havaí, uma figura de resistência e dignidade, cujo legado ainda ressoa nas ilhas até hoje. E a nossa viagem continua, dessa vez para um destino que parece ter saído de um sonho: Veneza. Mas esqueçam aquela Veneza de hoje, com seus canais românticos, gôndolas e casais apaixonados. A gente vai voltar no tempo, para a época da República de Veneza, uma potência marítima que dominava o comércio no Mediterrâneo. Veneza era tipo a Nova York da época. Com uma arquitetura deslumbrante, uma vida cultural vibrante e uma aura de mistério, Veneza encantava a todos que a visitavam. Mas, como a gente bem sabe, o poder atrai inimigos. E no final do século XVIII, Napoleão Bonaparte, com seu exército imbatível, decidiu que era hora de dar um fim à independência veneziana. A próxima parada é no coração da Europa, para conhecer a história da Tchecoslováquia, um país que, apesar de não existir mais, deixou uma lição importante para o mundo. É possível separar sem brigas. Nada de guerra, nada de conflitos sangrentos. A chamada Revolução de Veludo, como ficou conhecida a dissolução pacífica da Tchecoslováquia, mostrou que é possível resolver diferenças políticas e culturais de forma pacífica e civilizada. E assim, a Tchecoslováquia deu lugar a dois novos países, a República Tcheca e a Eslováquia. Preparem os tapetes, coloquem as pantufas e se acomodem, porque a nossa próxima parada é no Império Otomano, um dos maiores e mais poderosos impérios que o mundo já viu. Era tipo a Globo dos impérios, sabe? Comandava tudo. Mas como tudo na vida, o Império Otomano também teve seu declínio. Guerras, revoltas internas e a ascensão de novos poderes acabaram por enfraquecer o outrora poderoso império, que acabou se dissolvendo no início do século XX. E a nossa última parada é na Prússia, um reino que, apesar de não existir mais, deixou uma marca profunda na história da Europa. Conhecida por sua disciplina militar, aquelas paradas que a gente vê em filme, eficiência administrativa e por seus reis poderosos, a Prússia foi uma das principais potências europeias durante séculos. Mas, como a gente já viu em outras histórias, a sede por poder e expansão territorial pode levar à ruína. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Prússia foi oficialmente dissolvida e seu território dividido entre outros países. E assim termina a nossa expedição por países que um dia coloriram o mapa mundi, mas que hoje só existem em livros de história. Mas não se enganem, a história desses países não desapareceu. Suas marcas estão por toda parte, na cultura, na arquitetura, na culinária, nos idiomas e principalmente nas pessoas. E aí, gostaram da viagem? Qual desses países extintos vocês gostariam de ter conhecido? Contem pra gente nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Desmistificando o Mundo. Valeu, galera!